Gente, hoje é o dia da obstetra, hoje é o dia do obstetra. Você que é ginecologista, obstetra, meus parabéns, receba meu abraço, meu carinho. Dia 12 de abril, para todas nós mulheres, é um dia especial, porque a gente celebra aí a sua vocação. E a gente fica contente de hoje poder receber uma obstetra. E eu a recebo com muita alegria e já simbolizando esse carinho por todos, está aqui com a gente, ela que é ginecologista, obstetra, Carla Iaconelli. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber, meus parabéns pela vocação, pela escolha e por trazer tanto ser especial para esse mundo. Obrigada, né? Cláudia. E fazer parte de um momento tão delicado de todas nós mulheres. Sim. Eu falo muito das mulheres em relação aos obstetras, mas os homens também, né? Eles fazem parte. Mas é que eu acho assim, o obstetra, a obstetra, eles são nossos melhores amigos durante a grande parte da nossa vida. É verdade. Porque é com o obstetra que a gente divide lá as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos medos e depois a maior felicidade das nossas vidas, que é o nascimento dos nossos filhos. Sim. Vamos sentar aqui pra gente bater esse papo. Muita coisa mudou, né? Quando a produção me falou do Dia da Obstetra, eu falei, puxa, vamos conversar sobre essas mudanças, porque pra gente, pra minha geração, e eu tenho muitas amigas na minha faixa etária que também são vovós, quando a gente ouve uma coisa e outra sobre o parto, a gente fala, mas é assim agora? Mas na minha época... E é legal a gente ficar atualizada em relação ao que é bom, ao que não é, o que é moda, quais são os riscos, até pra gente aceitar as novidades, mas também orientar em relação ao que pode até parecer novidade, mas que talvez não traga segurança nem pra mamãe nem pro bebê, tá certo? Certo, vamos conversar então. Muita coisa mudou mesmo? Muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, assim como a medicina como um todo. Então hoje a gente tem uma visão para a obstetrícia menos medicalizada. Então assim, a gente encara hoje o parto como uma etapa natural, algo normal da vida e que deve acontecer o mais tranquilamente possível e com a menor intervenção possível. O obstetra, ele está lá, ele tem como função, né, como papel, dar segurança de que aquela mãe e aquele bebê vão ficar bem, que o parto vai transcorrer tranquilamente e intervém, assim, se necessário, se precisar. Então, se a mãe quiser anestesia, a gente vai chamar o anestesista. Se necessário for fazer uma cesárea, a gente está lá para fazer. A gente está lá para acompanhar a saúde do bebê que está sendo, né, do feto que vai nascer. Então, a gente tem que monitorar se está indo tudo bem. E a mãe também. Olha, aqui a gente tem uma ilustração de um parto há muitos e muitos anos, né? E era muito diferente. Até o ambiente em que eles eram feitos, normalmente, na casa da mãe. Não tinha hospital. Os partos eram feitos em casa. Qual é a importância de ter um bebê num hospital? Bom, hoje em dia, eu vejo assim, como muito importante ter um bebê em ambiente hospitalar. Eu sei que em muitos países e muitas culturas ainda se tem muito parto domiciliar, mas imagina que os primeiros momentos, minutos da vida do bebê, se ele precisar de uma ressuscitação, é imprescindível que esteja em ambiente hospitalar. A maioria das vezes não vai precisar. A maioria das vezes não vai. E assim, o parto domiciliar, ele pode ser feito desde que com muita segurança, que seja assim, uma gestação muito selecionada, mas mesmo nesses casos em que parece estar tudo bem, a obstetrícia, ela é cheia de surpresas. Então sim, eu acho que o ambiente hospitalar é o ambiente adequado para se dar à luz, ainda mais hoje em dia, né, aqui em São Paulo, nessa cidade que tem trânsito. Então, se você está na sua casa e você precisa ir para um hospital, às vezes você não chega, né? Você precisa de uma atenção especial para o bebê. Você falou de escolher. Algumas pacientes querem anestesia, outras não. Quais são os benefícios e os malefícios da anestesia? Olha, malefícios, eu
eu juro para você que é muito difícil eu encontrar um malefício na anestesia, ainda mais na anestesia obstétrica como é feita hoje. Então, hoje é muito seguro você fazer uma anestesia, um trabalho de parto, né? Uma analgesia de parto. Então, é para que até a mulher que está parindo, para que ela consiga até aproveitar melhor o parto, curtir mais o momento, né? porque dói, gente, realmente dói. Não vou... Dói. Eu tive 2 filhos, os meus 2 filhos nasceram de parto normal, eu recebi anestesia nos 2, analgesia, né, nos 2, e eu não senti essas dores, né, nem nas contrações. Eu não sei se é porque é tanta alegria, tanta emoção, é um momento tão mágico. Sim. Que a gente supera, né? Também Sim, aprendi a fazer as respirações na hora certa. Existe uma técnica, existe um preparo, e se a mulher não quiser tomar anestesia, ela também não precisa tomar. Isso é uma decisão da própria gestante, né? De quem vai passar. Então, hoje em dia, o que mudou também? Existe o plano de parto, em que a gestante ela expressa as suas vontades e, assim, se possível, o que ela gostaria que fosse feito. Então, desde a anestesia até a questão de cortar o cordão umbilical. Às vezes, ela gostaria que o pai da criança, né, cortasse o cordão umbilical, isso também é possível. Ou a posição em que ela vai parir, ela não precisa se limitar a uma posição só, ela pode ficar na posição que ela quiser. E inúmeras coisas, né? Agora, doutora, até onde vai a vontade da paciente para o que realmente é eficiente e seguro? Aí que entra o papel do obstetra. Então, o obstetra, ele precisa estar presente, observando todos os sinais de que o parto está indo bem. Então, é o obstetra que vai dizer para a paciente assim, olha, eu vejo aqui um sinal de sofrimento fetal, eu vejo aqui a sua pressão está subindo. É o obstetra que é responsável por aquele evento, né? Desencadear no nascimento de um bebê saudável e que a mãe fique bem também, né? De tudo isso que pode acontecer durante um parto. Então, o obstetra agora tem muita responsabilidade. Eu acho também, né? E eu acho que o obstetra tem muita responsabilidade, mas as pacientes, eu não sei, eu sinto assim, elas também têm que desenvolver confiança no seu médico, né? Porque tem horas que, por mais que você queira determinada coisa, é inviável e você precisa confiar em quem está ali te acompanhando, que tem muita experiência, né? Sim, e essa confiança, a relação médico-paciente é muito importante. Então, mesmo para o obstetra também precisa ter confiança na paciente de que ela vai acatar as condutas que devem ser feitas. Então, tanto para o médico quanto para o paciente tem que ter uma troca de confiança. Porque se eu digo para a paciente, olha, é importante que você tome esse remédio para pressão, porque a sua pressão está alta e isso é perigoso. E se ela falar assim, não vou tomar esse remédio, porque eu não quero tomar remédio, eu sou contra remédio. Então, também é algo que fica difícil de lidar, porque no final das contas é uma troca de confiança. Então, a paciente também tem que sentir confiança. Se a paciente não sentir confiança que aquele médico, que aquele obstetra está a ouvindo, está a considerando e está levando em consideração as vontades e por mais que não seja possível, ele tem que explicar de uma forma que ela entenda. Olha, isso não é possível, né? E se ele não souber explicar de uma forma que ela entenda, provavelmente ele vai perder essa paciente. Aí é que está a importância da comunicação, né? Aí eu já entro na minha área, como é importante a gente saber falar, se comunicar. Saber falar, exatamente. É o tal do storytelling, é contar uma história, é saber como é que você vai começar, começo, meio e fim. Exato. Até para dar uma notícia do que é possível e do que não é possível. Porque, agora, tem umas coisas que não podem atualmente, por exemplo, me falaram que não pode mais, não existe mais parto com fórceps. Existe. O fórceps, ele é um instrumento para alívio, né? Muitas vezes o bebê, ele fica na iminência de sair. Exatamente. E o bebê, ele não sai a não ser que se use de algo para extrair esse bebê. Isso salva a vida do bebê. O fórceps, ele existe. Ele
acredito que ele seja melhor aplicado atualmente, mas os obstetras, eu tive uma formação com obstetras, né, que hoje estão com 70 anos, e eles usavam muito, e usavam muito bem, porque eles sabiam usar, porque era muito utilizado. Meu primeiro filho, o Gabriel, ele nasceu com a ajuda de fórceps, graças a Deus, porque ele é um menino maravilhoso, extremamente saudável e tudo bem. E o fórceps, se não ele tivesse salva sido muitos o fórceps, bebês. talvez ele não tivesse aqui, né? Não sei. Sim. Porque eu tenho uma relação de confiança com todos os meus médicos muito grandes. Porque cada um no seu cada macaco no seu galho, né? Sim. Então pode usar Sim, fórceps. fórceps. Aquele corte não se faz mais. Não se faz mais. O nome daquele corte é episiotomia. A episiotomia, há alguns anos atrás, vou dizer há uns 20, 30 anos atrás, quando eu me formei há 18 anos. Aqui, ó. Episiotomia, dá pra gente entender um pouco como é que É funciona. um corte que é feito exatamente nessa localização, né? Porque quando o bebê nasce, ele muitas vezes ele causa uma laceração ali no períneo, bem nessa região. E aí a gente precisa suturar. Então, muitas vezes, mesmo que a gente não faça o corte, durante o parto, essa rotura pode acontecer naturalmente. E aí cabe ao obstetra reconstruir o períneo da maneira que ele era antes, tá? A episiotomia, ela era feita para que, assim, se for acontecer uma laceração, que aconteça direcionada para que não lacere aleatoriamente, enfim. Só que se tornou uma prática que fazia para todo mundo e não é necessário. Muitas vezes o bebê nasce e não tem laceração. Mas hoje em dia não pode mais fazer? É proibido? Eu acho que dizer proibido, é por um exemplo, termo se muito o médico forte. tá lá, Porque a cabeça do bebê é enorme, tá vendo que vai dilacerar tudo, que vai ficar... Eu acho que isso pode? é um momento em que o médico precisa ponderar se é necessário ou não, por ser um procedimento médico. O médico, ele sempre assume os seus atos como médico. Então, o médico, se ele julgar necessário, ele pode fazer. Ele só precisa ter uma justificativa, um porquê foi feito, tá? E se a paciente expressar que não é para fazer, pode lacerar quanto for, aí vai ser um grande problema, porque ele precisa realmente justificar. Olha, você ia ter uma laceração que ia fazer com que a sua vagina se juntasse à parte do ânus, então se fez necessário. E aí a paciente que confiou no médico em que fez o seu parto, é algo raro, viu? Isso não acontece muito. Hoje em dia os médicos não fazem mais episiotomia. Então, isso é muito raro. Porque muito raro. ficou famoso aí um tempo atrás esse caso, por isso que eu quis te perguntar sobre isso. Ajuda com as mãos, empurrar o bebê, isso não pode mesmo? Isso não é indicado, mas o que acontece é que hoje está muito bem esclarecido o que é violência obstétrica. Então, existia uma manobra em que quando o bebê estava quase saindo, o médico ele empurrava o bebê de cima para baixo para o bebê sair em soquinhos, assim, ó, sabe? Ele dava soquinhos para o bebê sair. Isso não pode mais hoje em dia, tá? Mas o que acontece é que muitas vezes na cesárea, porque a mulher não tem contração, às vezes ela não está em trabalho de parto, é uma cesárea ou eletiva ou de urgência, porque ela não está em trabalho de parto, mas o bebê está em sofrimento, e a gente não tem a contração uterina que é o que faz o bebê nascer. Nas cesáreas a gente ainda precisa posicionar o bebê e fazer esse movimento. Então, no parto normal, isso não é para ser feito, tá? Apesar de que muitas vezes a gente precisa posicionar isso, não é uma violência, né? Eu particularmente não acho, acho zero. Acho que o médico, ele tem um juramento ali, ele está ali para salvar vidas, ele está ali para cuidar da gente. Até porque o obstetra deveria ter acompanhado, na maioria das vezes acontece dessa forma, a gente sabe que de vez em quando foge um pouquinho disso, tem mulheres que fogem de forma totalmente errada do pré-natal, mas normalmente eles acompanham a mulher ali durante os 9 meses, já tem uma relação de extrema confiança. Sim, né? sim. Eu amo a minha profissão,
eu me dediquei muito. Então, os médicos, logo, a faculdade é uma faculdade difícil, em período integral, onde você precisa se dedicar, assim, o seu dia inteiro a aprender. Quando você entra na residência, você praticamente vive dentro do hospital, e a vivência é muito intensa, é muito grande. E quando você vai atender o seu paciente, você está atendendo, assim, a realização do seu sonho, que é prestar esse serviço, prestar esse atendimento. E para a gente também, a satisfação de que a gente esteja presente no nascimento e que aconteça e que ocorra tudo bem e que aquele bebê nasça saudável. Você tem quantos anos de formada? 18. Você ainda sente a mesma emoção? Eu quando sinto nasce muita um bebê? emoção. Eu acho um momento lindo, especial, e eu sempre falo para as minhas pacientes assim: você está preparada? Vai ser o melhor dia da sua vida. Ai, coisa mais linda. Eu vou voltar aqui já, vou abrir para sua participação, pode mandar sua pergunta. Eu vou deixar uma pergunta saia justa. Como é que é a relação do médico obstetra com as doulas? Eu volto já para a gente falar sobre isso. Vamos lá. Perguntinha que eu deixei, né? Tem muita gente falando, eu não quero, eu quero fazer meu parto com uma doula. E aí, como é que é isso para o médico? Eu acho que, para mim, eu vou falar por mim, eu tenho uma doula na minha equipe. Eu tenho uma doula e ela é enfermeira obstetra, ela é obstetriz. Um beijo, Fernanda. Ela é muito boa e assim, eu confio, porque eu sei que ela fez tantos partos, até mais partos do que eu. Porque ela é uma enfermeira obstetriz, eu sei, eu confio. Mas é importante que seja no ambiente hospitalar. Mas é importante que seja no ambiente hospitalar. O que é complicado é que o parto, quem é responsável por tudo que está acontecendo no parto? O médico. Quem que vai assinar e carimbar e ser responsável por qualquer coisa que acontecer lá? O médico. Então a gente precisa pensar que é importante para a paciente ter uma doula, porque essa doula ela tem um papel fundamental de dar conforto, de ajudar a paciente a se sentir bem com o parto, faz com que o parto transcorra melhor. Mas precisa ser alguém da equipe, entrosado, que esteja lá, que esteja acostumado com o ambiente hospitalar, com urgência, com emergência. Então, eu acho a doula fundamental. Mas essa informação que você trouxe é muito importante, porque às vezes minha amiga em casa, talvez não seja você, eu acho que talvez seja sua filha, neta, insiste numa doula que é teimosa, né, durona, e que aí fica batendo de frente com o médico. Imagina que clima ruim. Então tem que pensar nisso. Tem que ser da equipe para estar todo mundo entrosado, porque esse é um momento único. Tem que ser de total harmonia, né? Sim. E não, eu acho que cada médico, cada equipe pode ter a sua doula, não precisa ser uma enfermeira, obstetra. Eu optei por isso, mas a doula ela não precisa ser enfermeira. A doula ela não precisa ser da área da saúde. Ela pode ter feito um curso de doula, né? E pode atuar como doula. Mas para as pacientes que eu tenho responsabilidade e que estão sob a minha assistência, eu trabalho dessa forma. Eu não tenho problema nenhum. Perfeito. Com doula. Doutora, a Luana quer saber o que é mais saudável, parto natural ou cesárea? Saudável é o parto em que a mãe e o bebê saem bem, vão para casa sem nenhum problema de saúde. Então, esse é o parto mais saudável. Perfeita resposta. Doutora, queria saber... queria saber, tenho ouvido muito falar sobre parto domiciliar humanizado. É realmente seguro? Eu não acho que o parto domiciliar seja realmente seguro. Tá. Eu acho que é uma opção, mas a vida é a gente administrar riscos, né? A gente está vivo administrando riscos o tempo todo. Só que o risco que você administra não é só o seu, é do seu filho também. Então... Perfeito. Ai, que pena que o tempo acabou. Tudo que é bom dura pouco, assim, né? Mas eu também queria prestar uma homenagem para minha obstetra, a doutora Virgínia Trindade, e para o obstetra que fez o meu parto, da minha mãe, que é o doutor Assunto Iaconelli. Ai, que coisa linda. Quer dizer, é da família. Sim, sim. É quem esse? Doutor Assunto é meu tio. É seu tio. Que é obstetra, é meu padrinho de profissão, né? Que coisa maravilhosa. Eu
quero aproveitar também, mandar um beijo grande para o meu obstetra, o doutor Alessio Calil Matias, que já esteve aqui no ano passado, inclusive foi tão bonito, porque o Alessio fez o parto do Gabriel, o parto da Carol. Na época do Gabriel, ele era assistente do médico, que era o doutor Belintani, que ele era ainda menino, né? Ele fez o da Carol depois como médico. E agora, muito pouco tempo, 2 anos, ele fez o parto junto com o filho dele, que é o Dr. Lucas, que é obstetra também, do meu neto. Fez Ai, o parto que legal! da esposa do Gabriel. Foi muito lindo esse encontro de gerações. Ai, é que muito legal. lindo, né? É. Não tem como separar a emoção, o afeto dessa profissão maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Doutora Carla Iaconelli, muito obrigada. Ela está no DRA.Carla Iaconelli. Eu falei Ioko, né? Iaconelli. Carla Iaconelli. DRA Carla Iaconelli. O site é carlaiaconelli.com.br. Até a próxima. Até. Parabéns. Obrigada. E muitos anos de vida nessa profissão linda, tá Amém. bom? Obrigada. Agora você vem cá comigo.